Rio Grande do Sul. Ele é secretário da CEPA Brasil e assessor da CEPA Internacional. Homero, por gentileza. E vamos chamar também para secretariar Tina Ribeiro, de Maranguape, Ceará. Ela é presidenta da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Tina, por gentileza, muito obrigado. E assim nós vamos abertos o nosso evento de hoje. Teremos um dia, como ontem o André Luiz já anunciou, um dia com bastante atividade e esperamos que seja um dia proveitoso para todos nós, como foi a noite de ontem, uma abertura muito significativa, muito bonita, e com uma palestra de abertura sensacional do nosso amigo Ademar. Primeiro quero agradecer ao ZS, o GEAP, a comissão organizadora, o convite para estar aqui, para participar dos trabalhos, a CEPA, na pessoa da sua presidente, Jacira Jacinto da Silva, ao nosso amigo Jailson, presidente da CEPA Brasil, grande Jailson, né? Presidente da CEPA Brasil, nosso amigo, e a todos que estão conosco, a oportunidade de retornar ao Nordeste, retornar à Fortaleza, de ter passado uns dias maravilhosos em companhia dos nossos amigos Milton, Silvia, Luísa e a Margarida, né? A Margarida é fundamental, né? Não só pelo nome dela, que é alegre, mas pela alegria que ela passa para todos nós, faz com que todos nós renovemos sempre, né, as nossas energias positivas. Na pasta, né, existe um bloquinho de anotações. Tá? Então, pedir a vocês que, à medida que os expositores forem fazendo suas apresentações, já vão anotando as perguntas que depois serão recolhidas para formularmos aos expositores. As perguntas serão entregues às equipes de recolhimento, que vão passar aí pelos corredores e virão aqui para a mesa. A minha colega de mesa, a Tina, vai recolher essas perguntas e selecioná-las juntamente comigo. Após as exposições, então, serão formuladas as perguntas. Aqueles avisos de rotina. Por gentileza, silenciem os celulares, só para não interferir, às vezes, no raciocínio do apresentador. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que eu esqueci de falar? Bem, a nossa primeira apresentação, nossa primeira exposição será este primeiro painel, CEPA e a CEPA Brasil, né? Haverá 2 expositores, Jacira Jacinto da Silva e Milton Medra Moreira. Um de cada vez, então vou chamar em primeiro lugar Jacira Jacinto da Silva, atual presidente da CEPA. É o Milton. Desculpe. Bem, então, em primeiro lugar, Milton Medra Moreira, destaca-se por sua contribuição ao movimento espírita nacional e internacional. Foi presidente da CEPA por 2 mandatos, 2000 a 2004 e 2004 a 2008. Diretor do jornal Opinião, do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, escritor, tem publicado as diversas obras. E uma das primeiras preocupações que nós tivemos, porque a CEPA surgiu no Brasil, nessa fase mais contemporânea, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, basicamente. E a gente tinha aquele interesse, aquele ideal de trazer a CEPA para o Nordeste. Em 2002, um pouquinho antes, eu havia conhecido uma figura que foi importantíssima nesse processo. Ele se chama Neriton Vargas, que está ali. O Neriton fez contato comigo, ele morava aqui em Fortaleza. E no ano de 2002, a convite do Neriton, eu estive em Fortaleza, fiz algumas palestras no Centro Espírita Meimei, que era frequentado pelo Neriton. Em 2009, eu recebo esse e-mail aí. Você lembra disso aí, André? Não lembra? Vocês conseguem ler isso aí? Mas eu tenho aqui escrito. Caro irmão Milton Rubens Medra Moreira,
Somos presidente do Grupo Espírita Auxiliadora dos Pobres, GIAP, instituição fundada há 81 anos, em 1928. Lembra disso, André? Não lembra, né? Ao longo de nossa história, abrigamos em nossa sede importantes organismos federativos em nosso estado, tais como a Confederação Espírita Cearense e a DESA, Liga Espírita do Brasil, que passou a denominar-se em 1951 União Espírita Cearense. Desde 1993, a UEC passou a se denominar União das Sociedades Espíritas do Estado do Ceará, UZS, com vínculos com nenhum órgão federativo brasileiro. A UZS conta com mais de 50 sociedades adesas em todo o estado do Ceará. Apesar de um convite anterior da CEPA de 1996 para nossa adesão, da época não estávamos estruturados para tão importante compromisso. Hoje, sendo do interesse geral de nossos filiados, solicitamos informações e orientações como procedermos para o ingresso nas fileiras da CEPA. O caro confrade poderá consultar o site do GIAP e tal. Mas eu já não era mais presidente da CEPA. Enviei isso para o Conselho Diretivo da CEPA, para o nosso Dante Lopes, que me havia sucedido na CEPA, e aí eu registrei essa frase que para mim é histórica, da Maria do Socorro Rocha, que depois de uma exposição, lá está ela, corre, depois de uma exposição do Rui, sobre religião, laicismo e tal, ela tomou o microfone e disse assim: eu era cepiano e não sabia. Aí se integraram a nós, os amigos da UZS, participaram de outros encontros, do Encontro Nacional da CEPA Brasil, estiveram com uma grande comitiva. Em Bento Gonçalves, André recebeu a delegação de delegado, Fernando, Maria do Socorro, e estava, enfim, finalmente selado esse acordo histórico entre CEPA e UZS. Eu digo isso com muito carinho, com muita emoção, André, porque fizemos parte, e eu quero reivindicar a condição de padrinho da UZS na CEPA, embora não fosse mais presidente quando ela entrou. Mas é brincadeira. Nós somos um grupo de amigos muito fraternos, e recebemos todos numa condição não de dirigentes ou dirigidos, mas de verdadeiros companheiros. Então temos como companheiros os amigos da UZS. Eu tenho pouco tempo para falar, com muito prazer eu vou passar em seguida para a Jacira, mas vamos fazer um breve relato. Ontem o André falou sobre históricos encontros do espiritismo, do movimento espírita cearense com a Argentina, onde também a CEPA teve berço. O Dante, que deveria estar aqui, que previamente estava combinado estar conosco, com a Jacira e eu, me enviou alguns slides que ele iria apresentar sobre esses antecedentes da CEPA. Pode passar, por favor. Viagem de Mariotti e Porteiro ao Congresso de Barcelona em 1934, ardorosa defesa do espiritismo laico, isso é histórico. Porteiro esteve... a CEPA ainda não existia, mas que era plantada na América, no Brasil, na Argentina, e a Argentina era berço de grandes pensadores, laicos, livres pensadores, e são nomeados Hugo Nali, Humberto Mariotti e Naum Kleiman para que concretizem esse projeto. E finalmente, de 5 a 13 de outubro de 1946, acontece o primeiro Congresso Espírita Pan-Americano, onde é fundada a CEPA. Sede Confederação Espírita Argentina, que recém havia sido inaugurada, e delegações presentes: Uruguai, Porto Rico, Estados Unidos, Cuba, Chile, Brasil, México, Honduras, Equador e Argentina. Eu falo esses tópicos históricos porque, para falar sobre o nosso pensamento, a nossa ação, a nossa forma de encarar o espiritismo,
nós temos que trazer elementos históricos, porque eles estão contidos aí, exatamente nessa história. Então, sai a primeira declaração, do primeiro congresso da CEPA. Veja que provavelmente nós não escrevêssemos exatamente assim, isso hoje. Mas a ideia está contida nessas expressões aí. O Espiritismo é a religião da consciência. Se buscava a união dos vários movimentos espíritas, das várias tendências espíritas. A questão da religião ali fervilhava. O Espiritismo não é religião, diziam os laicos argentinos, espanhóis, mas havia que se buscar formas de união de pensamento. Então se criam expressões como essas. Havia uma expressão na época muito em voga, religião laica. Essa primeira declaração, o Espiritismo é a religião da consciência, do foro íntimo, sem medo, sem credo, que tem por objeto rever o cristianismo, a natureza de cada e simples seu fundador. Vejam que se busca uma síntese entre as diversas correntes, porque a CEPA buscava exatamente essa união de todos os espíritas da terra. O Espiritismo, já numa expressão um pouco mais, o Espiritismo é adogmático, não é sectário e prescinde de partidos políticos. Confirma os sublimes ensinamentos de Jesus, interpretando-os em espírito e verdade, ampliando seu alcance aos âmbitos do universo que a cultura contemporânea tem revelado de uma grandeza insuspeita. Aí está esse laço do Espiritismo com a cultura contemporânea, que sempre foi uma preocupação desse pensamento que estava em formatação, estava em formação o pensamento da CEPA. O segundo Congresso Espírita Pan-Americano, isso é importante registrar, foi organizado já no Brasil pela Liga Espírita do Brasil, presidido por Aurino Barbosa Souto e secretariado por Deolindo Amorim, que também tem uma ligação histórica com o Ceará. E durante o Congresso se produz o Pacto Áureo, que tenta unificar o movimento espírita do Brasil em torno da fé. Quer dizer, o movimento religioso já se preocupa com essa corrente laica, com essa corrente livre pensadora da CEPA, e busca exatamente um evento da CEPA para tentar uma unificação, mas em torno dos princípios religiosos já muito firmes e históricos da Federação Espírita Brasileira. E aí vem o terceiro congresso, um momento histórico importante também, porque aí, nesse processo de formação do pensamento, há espaços para diálogos e há espaços também para divergências, que vão formatando as convergências futuras. É um processo dialético. Ele tem lugar em Cuba. Os cubanos e porto-riquenhos lideram uma virada de orientação da CEPA. Introduzem mudanças, revisam conceitos e põem relevância no aspecto científico. Havia aquela preocupação, 5 minutos, havia aquela preocupação de tornar o espiritismo científico, e havia aquela preocupação com o exacerbado religiosismo de muitos movimentos espíritas e fundamentalmente do Brasil. Modificam o artigo 1º do Congresso, excluindo claramente aquele conceito de religião ao qual eu me referi antes. Vejam esse processo dialético, com tese, antítese, e que vai trazer a síntese de hoje. Dá-se a retirada da delegação do Brasil, descontente com a forma, com a postura, digamos assim, antirreligiosa de espíritas porto-riquenhos e cubanos. Há um processo difícil que a CEPA vai superar depois, e no congresso seguinte, que é exatamente em Porto Rico, quando é eleita Germina Feynman
que foi a primeira presidente mulher, a segunda é a Jacira, a primeira presidente mulher, e que busca essa síntese. A partir daí se constrói essa síntese de um espiritismo laico, não antirreligioso, mas arreligioso, que vai depois, na seguinte história, no seguinte período de histórias do movimento espírita da CEPA, ter sede especificamente, basicamente na Argentina, com grandes presidentes, 2 ou 3 décadas, onde estão Romeu Molfilho, pai do nosso Gustavo Molfilho, que foi presidente em 1965, creio, por aí. Depois, 2 presidentes que tiveram largo período na história da CEPA, lá em Rosário, na Argentina, que são Dante Pulzoni e Herman Pulzoni. Foi um período importante para a história da CEPA, porque se buscam acordos internacionais, se buscam formas de conviver com a Federação Espírita Brasileira, enfim, diálogos que nem sempre tiveram sucesso, e que, vai passando aí, por favor, vão se construindo nessa sucessão de congressos, porque a CEPA, a ideia da CEPA, ela vai se construindo exatamente nos congressos. Enquanto a Federação Espírita Brasileira dizia assim, espiritismo não se faz com congresso, e fazia editoriais no Reformador dizendo isso, a CEPA insistia em que o progresso do espiritismo, tal como havia dito Allan Kardec, se faz exatamente através dos encontros humanos, dos congressos. Kardec formulava que a atualização do espiritismo, que deveria ser contínua, se faria exatamente nos congressos espíritas. Então, são visões bastante diferenciadas. Hoje, a FEB realiza seus congressos, mas em formatos totalmente diferentes dos nossos, que são democráticos, onde há inscrições para trabalhos. Nós realizamos esse trabalho de uma forma conjunta, de uma forma harmônica e de uma forma onde todos possam construir esse pensamento. É um pensamento que se constrói coletivamente e horizontalmente. Denominação até 2016, Confederação Espírita Pan-Americana. Denominação hoje, não mais com o intuito de confederar federações, de fazer unificação, porque isso não está no nosso ideal. Nós queremos a união dos espíritas a partir dos princípios básicos do espiritismo, e não unificar procedimentos. Somos livres pensadores. O tema que nos foi proposto, nossa orientação, nosso pensamento, nossas posições, eu diria, nós não orientamos os nossos associados, nós oferecemos oportunidades de construção conjunta para que, livres pensadores que todos somos, possamos efetivamente construir coletivamente esse processo. Então há uma diferença. Agora, temos um pensamento que hoje já não é, como propusera Cuba, naquele conturbado segundo congresso, antirreligioso, absolutamente. Nós somos arreligiosos, nós somos laicos, nós somos livres pensadores, nós somos fundamentalmente kardecistas. Por favor, passa, que eu já tenho que passar. Isso aí, esses princípios, eu penso que a Jacira poderá, daqui a pouco, trabalhar melhor com eles. Passa. Esses princípios, podemos passar também. E eu gostaria de relembrar, nessa parte final, dessas minhas primeiras colocações, o que está escrito lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, onde é colocada uma cepa da vinha
E os espíritos, e um espírito condutor desse processo, juntamente com Kardec, diz a ele: coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o tronco, o espírito é o licor, a alma, o espírito ligado à matéria, é o barro, é a fruta. O homem purifica o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Está aí a base fundamental humanista do espiritismo, uma construção humana que se volta ao humanismo a partir dessa ideia da imortalidade do espírito, da comunicabilidade do espírito. É um trabalho dos homens, é um trabalho nosso, que nós devemos construir coletivamente, como estamos fazendo nesse evento. Por favor, Jacira, vamos completar o pensamento. Amigos, antes de chamar a nossa segunda expositora, gostaria de relembrar que a formulação das perguntas pode ser encaminhadas à mesa, que nós faremos depois no encerramento do painel aos dois expositores. Então vamos chamar de imediato Jacira Jacinto da Silva, que é atual presidente da CEPA, Associação Espírita Internacional, juíza de direito aposentada, autora do livro Criminalidade, Educar ou Punir, foi presidente da CEPA Amigos, Associação de Delegados e Amigos da CEPA no Brasil, nas gestões 2005, 2007, 2007 e 2009, esteve sempre presente, atuante nos grandes conclaves espíritas, tais como os Encontros Nacionais da CEPA Brasil, os Congressos Espíritas Pan-Americanos da CEPA. Atualmente é membro do CEPEDOC, Centro de Pesquisas e Documentação Espírita, e do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires, bairro da Penha, São Paulo. Jacira, por favor. Bom dia, amigos. Espero que todos tenham descansado, tenham tido uma boa noite de sono. E vamos lá conversar um pouquinho mais, então, sobre a CEPA. Enquanto eles vão colocando ali o slide, eu fiquei pensando, Milton, aqui, que você falava, claramente na minha visão, eu pude observar na sua fala, porque nós sabemos que, a partir da filosofia espírita genuína deixada por Allan Kardec, foram se criando movimentos com os respectivos sincretismos, né, as misturas, em vários lugares. Então, hoje a gente poderia dizer que tem muitos movimentos que se autodenominam espíritas. Mas, pelo menos aqui nessa fala do Milton, me pareceu bem claras duas situações. Obrigada. Um movimento espírita hierarquizado, vertical, com suas autoridades, e um outro movimento espírita que o Milton nos apresentou agora, horizontal, que nós estamos tentando construir em conjunto. Foi essa visão que tive na sua última fala. Temos falado desde ontem já bastante sobre a CEPA e o que é a CEPA, né? Mas nós estamos trabalhando com uma filosofia espírita genuinamente kardecista, significa dizer humanista, que valoriza o ser humano. Então nós, como seres pensantes, podemos participar da continuação da construção desse espiritismo,
John Aspurua falou outro dia para nós em São Paulo e disse o seguinte: Kardec parou o Livro dos Espíritos com 1000 perguntas, aproximadamente. Será que nesses mais de 150, 170 anos, ninguém teve mais perguntas para fazer para os espíritos? Por que nós não continuamos construindo a filosofia espírita pela mediunidade, como disse muito bem aqui o Ademar ontem, ou pelos nossos congressos, pensando com as nossas cabeças, criticando, ousando e avançando? Então, essa instituição espírita se propõe a isso. O movimento brasileiro com a cepa, o Brasil teve muito pouca expressão na cepa. Esse movimento não ganhou força entre nós, muito pelo contrário. A partir da década de 90, Jonas Purua assumiu a presidência da cepa, venezuelano, espírita, conhecido escritor, e começou a visitar o Brasil e deu uma contribuição expressiva para que os brasileiros pudessem conhecer melhor a cepa. Ele veio principalmente desmistificar alguns pensamentos que os brasileiros tinham relativamente a cepa. Então, a partir daí, o movimento espírita brasileiro começou a se aproximar um pouco mais da cepa. Logo depois da gestão de John Aspurua, veio Milton Medran, que ficou por 2 gestões na presidência. E aí, continuou o trabalho iniciado por John, fazendo com que mais brasileiros pudessem conhecer esse movimento. As 2 gestões seguintes foram presididas pelo argentino Dante Lopes, que fortaleceu essa relação dos países sul-americanos com a cepa e também fortaleceu um movimento que o Milton já começava, que era de se relacionar um pouco mais com os países europeus. Por dois motivos: não fazia mais sentido continuar com a denominação Confederação Espírita Pan-Americana, já que nós estávamos também na Europa, e também porque perdeu o sentido de confederação. Nós somos o quê? Nós somos a união de pessoas e associações espíritas que se interessam por discutir o espiritismo, em compreendê-lo, difundi-lo, e não uma confederação. Então, mudamos para a Associação Espírita Internacional. E nessa ocasião, houve algumas mudanças estatutárias importantes. Veja, o nome, né, e também o que é exatamente essa instituição. E consta, a partir de 2016, nos nossos estatutos, portanto, que se trata de uma organização de caráter associativo integrada por pessoas e instituições. Porque até então, só as instituições podiam ser filiadas à cepa. E nós temos muitas pessoas que, independentemente das suas instituições, querem participar da cepa. E uma outra, essa é a mudança que eu acabei de dizer. Agora nós temos, além das instituições, está falhando aqui a luzinha, temos também associados efetivos e outros tipos de associados, pessoas. O artigo 17 também teve uma mudança, porque nós tínhamos um estatuto estático, havia presidência e 3 vice-presidências. E nós resolvemos mudar para um estatuto um pouco mais flexível. E hoje nós temos tantas vice-presidências quanto forem as regiões identificadas e representadas na cepa. Por enquanto, nós estamos com 3 vice-presidências, uma representando o eixo sul, outra representando o eixo central do continente e outra representando o eixo europeu. Vamos caminhar aqui. Esse é o atual Conselho Executivo, já foi mencionado ontem pelo Jailson. Também sobre os objetivos, o Jailson já falou,
mas nós gostamos sempre de reforçar que o principal objetivo da CEPA é difundir, é promover e difundir o espiritismo por uma visão genuinamente kardecista, autenticamente kardecista, laica, livre pensadora, humanista, progressista, plural. Enfim, não faz sentido pensarmos que alguém dita normas para nós obedecermos como carneirinhos. Nós somos pensadores que queremos conjuntamente estudar a filosofia kardecista, estimular e acompanhar os esforços voltados para a atualização. A Ademar também tocou nessa questão ontem, né? É sempre um tabu falar em atualização do espiritismo, porque ela foi, aspas, ditada pelos espíritos, e aí a gente lembra de novo que os espíritos também progridem, né? Os espíritos pensam diferentemente, então faz sentido a gente analisar os conceitos e estimular a atualização. Promover a integração das regiões e das pessoas que estão em torno da CEPA. Vamos lá? Já falamos disso. Não abrimos mão da definição de Kardec do que seja o espiritismo. Esse pensamento nos norteia. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, e filosofia espiritualista de consequências morais. Nós entendemos que isso basta como definição da filosofia espírita e partimos desse conceito para todos os estudos que nós empreendemos. Os princípios da filosofia espírita, me parece que já foram também mencionados ontem, mas são os mesmos princípios que estão lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, que nós podemos extrair do contexto dos livros deixados por Kardec, melhor compreendidos a partir de outras contribuições que outros tantos seguidores nos deixaram. Então, a existência de Deus, pré-existência e sobrevivência do espírito, evolução infinita, evolução material, intelectual e moral, pluralidade das existências e dos mundos habitados e comunicação dos espíritos. Também a valorização do conhecimento e o aprimoramento moral da humanidade e a fundamentação de sua linha de trabalho na visão kardecista, laica, livre pensadora, humanista, dinâmica, progressista e pluralista. Mudamos a nossa logomarca também em 2016. E eu mencionei aqui, para conhecimento de todos, quais são os meios de comunicação que nós usamos hoje. Temos o boletim newsletter, que é publicado apenas, divulgado apenas pelas mídias sociais, o jornal Opinião, o jornal Abertura, o programa América Espírita, um programa de rádio, as revistas Evolución, da Venezuela, A la Luz del Espírito, de Porto Rico, e Flama Espírita, de Barcelona. Não sei se me esqueci de algum, mas aí estão os principais meios que nós usamos para divulgar as nossas ideias atualmente. Temos também alguns livros que divulgam o pensamento espírita na visão cepiana, a lista de debates, que nós podemos, através da internet, discutir ideias, e alguns países têm algumas instituições dos seus países específicas para melhorar a divulgação entre os adeptos da CEPA. Nós denominamos, está errado ali, foi fundado em 2003 e não em 2005. Não estou conseguindo voltar. Opa, agora voltou muito. Em 2003,
Associação Brasileira de Delegados e Amigos da CEPA. Ela tinha essa logo e foi uma associação que nós fundamos em um simpósio brasileiro do pensamento espírita, com o objetivo de nos aproximarmos um pouco mais. Atualmente, a logo também mudou, porque hoje o nome é CEPA Brasil e não mais CEPA Amigos. Para encerrar esse meu último slide, eu gostaria de propor aqui, colocar para vocês quais são os desafios que nós consideramos necessários e importantes daqui para frente. Nós estamos conversando sobre o Espiritismo no século XXI, então precisamos pensar como melhorar o nosso trabalho. No campo da comunicação, nós entendemos que nós precisamos aperfeiçoar a divulgação das ideias genuinamente espíritas, ao menos em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Dada a nossa aproximação com a Argentina, Venezuela e outros países aqui do eixo sul, nós fazemos bastante divulgação do nosso pensamento, das nossas ideias, dos nossos estudos, nas línguas em português e em espanhol. Mas nós estamos agora iniciando também um esforço para divulgar o nosso pensamento no idioma inglês, porque tem mais acessa maior quantidade de pessoas no mundo. E maior difusão utilizando especialmente as mídias sociais. Temos que aproveitar, né, porque a evolução tecnológica não para e possivelmente daqui a algum tempo pouca gente lerá informações em papel. Expandirmos, nós também buscamos, embora não pretendamos ser um movimento de massa, nós pretendemos divulgar quanto mais as nossas ideias, alcançar mais pessoas interessadas em conhecer a filosofia espírita com desapego ao misticismo. Maior aproximação com modos diversos de compreender a filosofia espírita, até para compreender como é que as pessoas chegam às suas conclusões a respeito da filosofia espírita, e estabelecer também canais de integração com os diversos segmentos filosóficos e científicos da sociedade. Então, nós achamos que, ainda que nós estejamos sempre abertos para nos relacionar tanto com o movimento oficial do Espiritismo no Brasil ou no mundo, como com outros setores representativos da cultura na sociedade atual, a gente ainda não faz isso tanto quanto deveria. Pretendemos melhorar essa comunicação. Eu quero deixar um agradecimento muito grande à Fortaleza por nos receber mais uma vez com esse espaço para as nossas ideias. Dizer que eu estou saudosa aqui da 15ª Jornada da Mulher Espírita, na qual estive em 2003, e apenas isso me colocar à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre a CEPA agora nas perguntas. Muito obrigada. Pessoal, então agradecemos a Jacir e ao Milton pelas suas exposições, convidamos para que sentem ali o palco para estarem à disposição das perguntas. Lembramos aos nossos amigos que neste momento após este momento teremos uma palestra, uma exposição antes do intervalo para o coffee break, que acontecerá em torno das 10h20, 10h30, ok? Então, vamos às perguntas. Por favor, eu gostaria que a Débora e a Odília recolhessem as perguntas da plateia. Talvez seja interessante dizer às pessoas que fiquem à vontade para perguntar sobre qualquer assunto, como, por exemplo, a gente interpreta determinada questão, enfim, estamos à disposição para conversar um pouco sobre
as questões atuais na visão dos pensadores da CEPA. Para nós iniciarmos, gostaríamos de perguntar a ambos se há interesse da CEPA em unir-se à FEB. Unir-se. Bem, eu vou dizer o que penso e, em seguida, o Milton. A própria apresentação do Milton, por si, revela uma dificuldade imensa de diálogo entre essas duas instituições. Sempre estivemos abertos. Toda vez que nós vamos fazer algum evento, nós expedimos convites para as instituições. Não há qualquer problema da nossa parte em dialogar francamente com a fé. Porém, nós temos divergências. Nós acabamos de falar uma divergência fundante, né? Os nossos congressos são para debater ideias e promover o aperfeiçoamento da filosofia espírita, enquanto que, do outro lado, nós temos um movimento que gira em torno de ideias que vêm de cima para baixo. Então, não veria dificuldade nenhuma em mantermos uma relação amistosa, de respeito, de troca, se houvesse a possibilidade, se eles dessem essa abertura para a gente. Infelizmente, não temos tido. Muito pelo contrário, infelizmente, né, há uma visão de que é uma visão um pouco competitiva, talvez a FEB nos veja assim, não sei, porque nos diz que nós marcamos eventos, eles vêm e marcam outro evento da FEB nos mesmos dias naquele local. Então, não estamos vendo essa possibilidade e acho que interesse não teríamos, porque nós somos um movimento de ideias que tem divergências gritantes com o pensamento básico da FEB. Eu gostaria que o Milton falasse um pouco sobre isso. Eu acho que o Ademar, ontem, na palestra dele, colocou com muita propriedade que há duas formas de ver o Espiritismo. E há dois segmentos importantes, nenhum é mais importante que o outro, mas atende os requisitos de milhares de almas que encontraram no Espiritismo solução ou formas de ver Deus, o homem, o mundo, o universo, enfim. Uma forma é uma forma religiosa, que é aquela que esteve conosco ao curso de toda a história. Nós vimos o mundo, nós vemos a vida através, primeiramente, de um processo mítico, de um processo místico, né? E fomos aprimorando esse pensamento e fomos nos apropriando do conhecimento, e essa é a proposta do Espiritismo. A transformação do ser humano, a transformação do mundo pelo conhecimento. Outros entendem que não, que é pela fé. Nós continuamos entendendo que o grande processo de transformação do homem e do mundo é através do conhecimento. E esses dois segmentos estão presentes no Espiritismo. O Espiritismo, na sua origem, ele teve a participação, a contribuição de almas profundamente arraigadas do religiosismo, como Santo Agostinho, como São Luís. E esse processo continuou, e no Brasil ele parece que ele encontrou esse pensamento muito arraigado, esse religiosismo, pelas nossas origens culturais, pela nossa colonização portuguesa, católica. Então a gente respeita isso. Mas são, evidentemente, dois segmentos. A CEPA se propõe continuar a atender esse segmento, que vê no livre pensamento, que vê no humanismo espiritualista, a partir da ideia do espírito, a partir da ideia da imortalidade, a partir da ideia da comunicabilidade dos espíritos com o mundo material, esse processo de
de aprimoramento do conhecimento. Respeitamos profundamente quem pensa diferente, mas achamos que este é o segmento que tem maior possibilidade de crescimento na medida em que o mundo se laiciza, o mundo se torna cada vez mais laico. As próprias religiões se laicizam. O Papa, quando vai falar lá da Basílica de São Pedro, na sua sacada, na sua janela, ele já não diz, como diziam os seus antecedentes, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, buongiorno, olá, né? Ele usa expressões laicas, porque ele está entendendo que o espiritualismo, ele também se laiciza na medida em que o conhecimento contribui para uma visão de homem e de mundo fundada na ideia da imortalidade, na ideia do espírito. Nós temos agora duas perguntas que nós vamos formulá-las ao mesmo tempo, porque uma tem relação com a outra. Como posso aprimorar melhor meu aprendizado no Espiritismo? Ainda sou leigo no assunto. E a outra é, como fica o acesso a pessoas que não têm estudo ou cultura? Vamos lá. Bem, o próprio Kardec fez uma sugestão de ordem de livros que poderiam ser estudados para o conhecimento da filosofia espírita, sem desprezar as posteriores contribuições que vieram depois de Kardec, de extrema importância. Eu sugiro a quem está conhecendo a filosofia espírita começar pelo começo. E qual seria esse começo, segundo a orientação de Allan Kardec? O que é o Espiritismo? E a pessoa que tem pouco estudo, ela tem acesso da mesma forma a esse material. Preciso dizer que eu sou filha de um lavrador, autodidata, que escrevia cabeça com 2 S, mas foi o maior conhecedor do Espiritismo que eu conheci, fanático pelo estudo. Na minha casa havia uma infinidade de livros espíritas e ele, lógico, não era letrado, sabia ler e escrever e dar e estudar Espiritismo. Então, também nos encontros, nos congressos, há sempre a possibilidade da troca do conhecimento. Alguém vai mencionar um livro interessante e você já leva aquilo para casa. Opa, esse livro eu preciso estudar. E assim a gente vai gradativamente acessando o conhecimento espírita. Quer falar? Eu queria falar só uma palavrinha sobre a pergunta anterior, mas às vezes, quando nós falamos aqui que o nosso caminho é o caminho do conhecimento, alguém poderia perguntar, mas se a pessoa está obsediada, ela vai se preocupar com melhorar-se pelo conhecimento? Exatamente. Por quê? Porque talvez num movimento tradicional, num movimento que preza muito a literatura mediúnica, alguém vai dizer, olha, você precisa fazer um tratamento especial. Então, sem desprezar, porque ele é importante, um tratamento numa casa espírita séria, o que é que ajuda uma pessoa a livrar-se de uma obsessão? O que é? O principal fator que liga. O que é obsessão? Não é mente. Então eu vou a uma casa espírita que faz trabalhos especiais, que tem lá todo um ritual de desobsessão, eles vão me limpar e eu vou sair de lá bem. Eles vão segurar o espírito, como diz o John, tem casa espírita que até tem uma coleção de garrafas e você pergunta, o que significa isso? A gente coloca o espírito ali dentro e põe uma rolha, né? Até isso a gente vê no movimento espírita. Mas enfim, se existisse essa possibilidade, né, de alguém nos limpar em uma sessão de descarrego ou qualquer coisa parecida, como é que se instala o processo de obsessão? Mente.
Então, não tem outro caminho senão através do conhecimento para a gente se libertar, inclusive do processo obsessivo. Bom, voltando a um dos tópicos da pergunta, eu lembrei de uma frase famosa de José Saramago, que foi um grande escritor português. Ele disse assim: o homem mais sábio que eu conheci foi o meu avô, que era um lavrador analfabeto. Ele tinha essa dimensão de que o conhecimento, de que a sabedoria é algo acessível a todos, inclusive aquela pessoa que eventualmente não saiba ler, mas que seja aberta às suas intuições. O Espiritismo trabalha com a ideia fundamental da lei natural, que diz que está gravada na consciência do ser humano. A lei natural é aquela que diz o que você deve fazer e o que não deve fazer, e o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural. Isso é acessível a todos. Então, o Espiritismo, me parece, ele tem a dimensão do universo, e ele pode acolher todas as mentes, ele pode acolher todas as formas de inteligência, desde que aquela inteligência, aquela mente esteja aberta a isso que Kardec chamou da lei natural gravada na consciência. O Espiritismo ele pode ser apresentado nos formatos os mais diversos. Há aquele que não tem conhecimentos formais e aos grandes acadêmicos, às grandes inteligências, aos grandes cientistas. É uma questão apenas de sabermos, nós espíritas, adaptar a proposta espírita àquele com quem nós dialogamos. Então, o Espiritismo ele tem lugar, sim, para todas as pessoas que tenham essa mente aberta, que tenham essa vocação livre e pensadora, e que privilegiem o pensamento, que privilegiem a capacidade, a sua própria capacidade de compreender as leis da vida. A última pergunta veio dirigida ao Milton, mas a Jacira naturalmente pode participar também na resposta. Como surgiu a CEPA Amigos? 2 minutos. 2 minutos. Eu havia assumido há poucos anos, poucos meses, não recordo exatamente, a presidência da CEPA, e nós estávamos sendo recebidos lá na cidade de Itajaí, a Silvia, eu, e conosco a Margarida e a Cristina, que está também aqui nesse evento. E conversávamos lá com a nossa amiga Cíntia Michelin, Locatelli, quando eu digo assim: vocês não achariam interessante a gente formar uma associação de pessoas brasileiras que se interessassem por esse pensamento da CEPA e formássemos uma associação de pessoas, de amigos? E foi aí que surgiu a CEPA Amigos, depois transformada em CEPA Brasil. Eu fui voto contrário, aliás, nesse processo de transformação do nome. Eu entendia e me dobrei depois aos argumentos de que devia ter Brasil na denominação, mas eu achava muito mais significativa essa denominação de CEPA Amigos, porque nós somos amigos que convivemos, que compactuamos com o pensamento e que em eventos assim nos encontramos como verdadeiros amigos. Foi assim que surgiu a CEPA Amigos, depois CEPA Brasil. Jacira, eu vou formular essa pergunta aqui para ti, porque nós achamos ela muito interessante. Vamos te conceder mais 2 minutos. É chato esse negócio de ter que estar dando tempo, né? No pensamento da CEPA, atualizar o Livro dos Espíritos, como poderia ocorrer acrescentar novas questões ao Livro dos Espíritos? Então, talvez a forma como eu falei não tenha deixado clara a ideia. O que eu disse foi que Kardec fez aproximadamente 1000 perguntas aos espíritos. E aí eu perguntei: será que não temos outras perguntas a fazer aos espíritos, né? Mais de 170 anos passados?
Na verdade, a ideia é que nós precisamos nos atualizar os nossos conceitos e atualizar também a filosofia espírita. Mas isso, em hipótese alguma, poderia significar alterar o Livro dos Espíritos. Toda obra precisa ser respeitada, e ainda que ela já tenha caído no domínio público, nós não podemos mexer numa obra. A obra é do autor, ele tem o direito de autor, a sociedade tem o direito de ver uma obra respeitada na sua integralidade. Ninguém tem o direito de mexer em uma obra, senão o próprio autor, quando ele faz uma revisão daquela obra. O que eu propus foi que nós façamos perguntas aos espíritos, porque não temos feito sobre tantos assuntos. Nós vimos com imensa tristeza o movimento oficial espírita brasileiro, na contramão até de algumas religiões, um movimento tão grande como é o movimento espírita brasileiro, se posicionar contrário às pesquisas com célula-tronco parece um absurdo. Então, nós precisamos nos atualizar e atualizar também a filosofia espírita. Mas Kardec não tratou dessa questão de pesquisa com célula-tronco? Claro que não, porque na sua época, no seu tempo, não existia isso. Então, nós estamos aqui hoje para questionar os espíritos também, se for o caso. Se nós tivermos alguma dúvida que nos interessa perguntar aos espíritos, por que não? Então, nós temos muitos temas atuais, sociais. Ontem o Ademar colocou brilhantemente sobre a necessidade de nós enfrentarmos as questões sociais com as quais nos deparamos. E por que não pedir ajuda dos espíritos? Por que não podemos mais fazer perguntas aos espíritos como fez Kardec? Então, era disso que eu estava falando, e não de mexer na obra. Não sei se me fiz entender. Perfeitamente. Gracila, suas considerações finais e depois o meu. Bem, eu queria convidar as pessoas que não conhecem ainda o movimento da CEPA, o pensamento da CEPA, para se aproximar um pouco mais, conhecer mais as nossas ideias, discutir com a gente em outros eventos e agradecer imensamente mais uma vez a organização das pessoas do André, do Fernando, da Morrinha e toda a turminha aqui por essa oportunidade. E desejar ainda que tenhamos todos um final de evento feliz, agradecer também a parceria com o Milton, nosso amigo tão querido, e a colaboração da Secretaria da Mesa. Muito obrigada. Eu igualmente agradeço essa oportunidade, e essas oportunidades são muito gratas para todos nós. A CEPA ela se constrói exatamente a partir desses eventos dessa natureza. É assim que nós vamos trabalhando coletivamente, pensando coletivamente e nos transformando e, quem sabe, continuemos fazendo a nossa história, porque, enfim, é a contribuição que podemos dar nesse mundo tão conturbado, nesse Brasil que vive um momento tão difícil. É a pequena contribuição, mas talvez seja ela de alguma maneira eficiente. Muito obrigado.